Olá, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai explorar o que algumas pesquisas científicas, aquelas in vitro, sabe? De laboratório. O que elas dizem sobre o potencial antiviral de 5 ervas bem comuns aqui no Brasil. Isso contra o vírus HIV. Analisamos os artigos, as fontes compartilhadas. Exato. E a nossa missão aqui é, extrair os achados principais, né? Quais compostos apareceram, como eles parecem agir contra o vírus ali na célula. Isso. Mas olha, é super importante já dizer. Isso é ciência básica, tá? Estudos bem iniciais. É fundamental esse ponto. O foco é totalmente nos dados de bancada. Os artigos descrevem como certas substâncias dessas plantas, como elas interagiram com HIV ou com partes do ciclo dele. Tipo, a replicação. Perfeito. Então as ervas que a gente vai olhar hoje são alfavaca cravo, hortelã virgem, erva cidreira, sálvia e alecrim. Ok, vamos lá. Vamos começar pela alfavaca cravo, o Simum gratissimum. O que os estudos acharam aí? Olha, as fontes que a gente viu indicam que os extratos das folhas, eles conseguiram inibir a replicação tanto do HIV-1 quanto do HIV-2 nesses testes in vitro. Ah, os dois tipos. Sim. E o que parece fascinante é que foi por uma abordagem dupla, sabe? Dupla? Como assim dupla? Me explica melhor. Primeiro, parece que inibiu uma enzima chave do vírus, a transcriptase reversa. Sim. Aquela que o vírus usa para copiar o material genético dele, né? Certo, a TR. Isso. Compostos como eugenol, timol, ácido ursólico, eles foram ligados a essa ação. E segundo, os estudos também sugerem uma ação meio que virucida direta. Virucida. Tipo, componentes da planta parecem que danificam a capa do vírus, o envelope viral, antes mesmo dele conseguir infectar a célula. Nossa, interessante essa dupla frente de ataque, então. Bom, agora mudando um pouco, as fontes levaram a gente para hortelã virgem, a Plectranthus amboinicus. E aí, qual a história dela nesses estudos? Então, aqui a coisa muda um pouco. Pelos materiais que a gente analisou, apesar de ter muitos usos tradicionais, não apareceram evidências científicas fortes ou específicas, sabe? De atividade anti-HIV para ela. Ah, entendi. É um bom lembrete, né, da importância de ter dados direcionados para uma alegação antiviral tão específica como essa. Pois é, a ausência de evidência não prova nada, mas, nesse caso, as fontes que a gente viu não trouxeram dados para o HIV especificamente. Bom, vamos seguir então. Próxima, erva cidreira, Melissa officinalis. Aqui parece que a coisa volta a ficar interessante, né? Sim. Aqui os estudos in vitro que foram citados mostraram uma inibição bem forte do HIV-1 e o mecanismo principal que eles descrevem é o bloqueio da entrada do vírus na célula. Bloquear a entrada? Como isso funcionaria, mais ou menos? Parece que alguns compostos, tipo o ácido rosmarínico, certos flavonoides da erva cidreira, eles conseguem se ligar em proteínas que são cruciais ali na superfície do HIV. As famosas GP120 e GP41. Sei. E aí impedem que o vírus se encaixe na célula hospedeira e entre. Além disso, teve menção também de inibição de outra enzima, a integrase. Entendi. Basicamente, trancar a porta para o vírus. Faz sentido. E a sálvia officinalis, o que as pesquisas destacaram para ela? Para a sálvia, o destaque nas fontes foi um composto específico que isolaram, chamado ácido oleanólico. Ele se mostrou um inibidor bem potente daquela primeira enzima que a gente falou, a transcriptase reversa do HIV-1. Potente quanto, assim? Tinha algum dado mais específico? Tinha, sim. A pesquisa falou da concentração inibitória 50%, o IC50, né? Que é quanto da substância precisa para reduzir a atividade do vírus pela metade ali no laboratório. Certo. Para o ácido oleanólico, esse valor ficou entre 1,6 e 2,0 microgramas por mililitro, o que, para um teste in vitro, mostra uma eficácia considerável, sim. Tá legal, entendido. E para fechar o nosso quinteto, o alecrim, o Rosmarinus officinalis, qual foi o foco das fontes para ele? Para o alecrim, as fontes apontaram para o ácido carnúsico. E a ação dele seria inibir uma terceira enzima do HIV, a protease. Ah, protease. Isso. E a potência que relataram foi até bem alta. Falaram de um IC90
A dose para inibir 90% de só 0,08 microgramas por mililitro. Nossa, 0,08. Parece bem promissor, mas tem algum mais aí. Sempre tem, né? Pois é, tem sim. E é um mas crucial que as fontes destacaram bem. A questão da segurança. A dose que começou a mostrar toxicidade para células no mesmo estudo foi 0,36 microgramas por mililitro. Ah, bem perto da dose eficaz. Exatamente, muito perto. Isso é que a gente chama de janela terapêutica estreita. E se a gente pensar em desenvolver um remédio, essa proximidade entre a dose que funciona e a dose que começa a fazer mal, é uma bandeira vermelha enorme de preocupação com segurança. Entendi perfeitamente. Bom, então juntando tudo isso, o que a gente tira? Vimos que algumas ervas, tipo alfavaca-cravo, erva cidreira, sálvia, alecrim, elas mostraram nesses estudos de laboratório que a gente viu diferentes maneiras de tentar frear o HIV in vitro, atacando enzimas, a entrada do vírus. Já a hortelã virgem ficou sem essa evidência específica nas fontes que tivemos acesso. Exato. E agora vem o ponto mais importante, assim, crucial mesmo, que as fontes martelam e a gente tem que repetir com toda a força. Tudo isso que a gente falou é pesquisa pré-clínica, laboratório. Isso feita em tubo de ensaio, em célula isolada. Não existe nenhuma indicação zero nesses estudos de que essas ervas possam tratar ou curar HIV em pessoas. Jamais, de jeito nenhum. Elas não substituem de forma alguma os tratamentos antirretrovirais que existem hoje, que são comprovadamente eficazes e seguros. O uso dessas ervas contra HIV é, hoje, puramente tema de pesquisa científica inicial. Não é tratamento médico. Ponto. Perfeito. Esse aviso é fundamental, não dá para reforçar o suficiente. E para nossa reflexão final, então, pensando nesses desafios que já apareceram ali no in vitro, como essa questão da janela terapêutica estreita do alecrim, quais seriam os próximos passos, assim, críticos na pesquisa para poder sequer começar a pensar, a avaliar se algum desses compostos um dia poderia ter alguma chance de aplicação real e segura em humanos, indo muito além da bancada do laboratório? É uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a questão.